Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. Hoje o nosso bate-papo é sobre eleições, combate à desinformação e à diversidade racial. Afinal, nós vamos conversar com a primeira ministra negra da história do Tribunal Superior Eleitoral, a mineira de Itaiobeiras, Edilene Lobo. Ministra, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. E como é que tá essa vida de Itaiobeiras para o mundo? O nosso torrão natal é o melhor lugar do mundo, né? Eu tenho um carinho muito especial pela minha cidade, embora há muitos anos tenha saído de lá, mas eu considero Itaiobeiras e os taiobeirenses um modo de viver e de ser. Por isso que eu prezo tanto aquele lugar, como eu prezo meu estado, né? É, aliás, uma alegria sempre lembrar e falar de onde eu vim, porque diz muito da minha vida, da minha história. E quem que é mais famosa lá em Itaiobeiras, a senhora ou a Marina Sena? Ah, pois é, que ótimo! A maravilhosa Marina Sena. É de lá, né? É de lá. Outro dia te conto rapidamente uma historinha. Eu cheguei num hotel em Fortaleza, ia para um evento e assim, cheguei muito... Não cheguei tarde, cheguei de madrugada. E o rapaz que me atende pede a minha identidade, confere a cidade e fala comigo, olha, eu não sabia que tinha outra pessoa famosa de Itaiobeiras. Eu falei, quem é a primeira? Ele falou, Marina Sena. Eu falei, nisso nós estamos juntos. Eu suponho que depois de Marina Sena, a segunda taiobeirense que ele encontrou fui eu. Por isso que ele tentou me dar uma cancha. Ministra, a senhora falou das suas raízes, da importância que isso tem na sua história. Como que um lugar como Itaiobeiras, que está no norte de Minas, uma região, podemos dizer, pobre aqui do estado, se reflete no trabalho de uma ministra? Bom, primeiro, antes de ir ao ponto, eu preciso registrar que Itaiobeiras tem pessoas como o Brasil inteiro tem. Tem pessoas empreendedoras, tem pessoas animadas com o trabalho autônomo, tem pessoas empregadas, servidoras e servidores públicos, tem pessoas pobres. E a pessoa pobre precisa só de oportunidade, ela não é diferente de mais ninguém. Então, o que eu quero te contar é isso da minha cidade. Minha cidade me honra, me orgulha, porque, como os meus amigos, pessoas simples, pessoas humildes, mas trabalhadoras, sérias, criativas. Aliás, quando nós falamos dessa porção do estado de Minas Gerais e do Brasil, nós falamos de uma região de muita criatividade. Então, me honra e me orgulha. E eu te digo que vivi grande parte da minha infância e o início da minha adolescência sempre refletindo sobre essas possibilidades, que depois eu fui observar mais de perto aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Vivi uma vida numa cidade operária com poucas oportunidades. E eu, todo dia que eu levantava muito cedo para ir ao trabalho, para ir para a escola, arrumar meus irmãos para ir para a escola também, eu tinha irmãos pequenos, eu pensava sempre que tinha que ter um pouco mais de oportunidade. E eu sempre esperei essa oportunidade e, felizmente, ela me foi oferecida por mãos generosas, por pessoas que entendem que uma vida boa tem que ser compartilhada, sabe? Então, Itaiobeiras está dentro de mim e é também minha cara. E eu te conto que essa formação nessa vida, como lhe contei, de alguma dificuldade, não foi fácil o início. Eu venho de uma família muito grande e todo mundo de Itaiobeiras sabe, só falar o meu sobrenome, Edilene Lobo, filha de Sebastião Lobo e dona Guiomar. É uma família que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, é uma família gigantesca. Eu sou a 17ª filha, meu Deus, dessa família. E do meu pai e da minha mãe. E a caçula? Não. Ainda tem mais? Depois de mim tem mais 3 irmãos. Esses que eu falava com você, que eu levava para a escola antes de ir para o trabalho. Então, Itaiobeiras está dentro de mim. Itaiobeiras é um pouco a cara do Brasil, sabe? Então, é muito legal falar desse lugar e para te dizer que tem muita gente bacana em Itaiobeiras. Além, naturalmente, da maravilhosa e talentosa Marina Sena. E a senhora fala com orgulho dessa sua história, e é para se orgulhar mesmo, e chega a dar algum incômodo, por exemplo, a senhora ser a primeira ministra negra do TSE, porque já passou da hora, né? Sim, eu te respondo essa pergunta com Conceição Evaristo. Ela, uma mineira tão maravilhosa, espetacular, de Belo Horizonte, ela diz assim, o importante não é ser o primeiro, o importante é continuar abrindo caminhos. Então eu te digo, do ponto de vista do tempo, nós estamos falando 90 anos depois da justiça eleitoral implantada no Brasil. A primeira pessoa como eu chegar lá em 2023 é triste. Por outro lado,
abre possibilidades, porque na sequência veio outra. A ministra Vera Araújo Santana, de Nossa Senhora do Livramento, a cidadezinha da Bahia, bem perto, aliás, de Vitória da Conquista, que é um referente, uma referencial para a minha cidade, para Taiobeiras. A ministra Vera veio na sequência, uma mulher negra também. Mas é para dizer que nós precisamos acelerar a inclusão no Brasil. É lamentável que somente depois de 90 anos, com a Constituição de 1988 fazendo 36 anos, nós possamos falar desse tema. Né? E como que a gente pode fazer para deixar a nossa justiça mais inclusiva, ministra? Bom, primeira grande questão, me parece, é colocar na mesa como uma tarefa de todo mundo. Por que nós precisamos ter diversidade racial e por que nós precisamos falar de equidade? Por que nós precisamos falar de paridade de gênero? Primeiro de tudo, porque é um mandamento constitucional. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Depois nós vamos ver no artigo 3º dessa mesma Constituição, que é o grande documento que orienta a vida social, dizendo que o Brasil tem um compromisso com o enfrentamento à discriminação. Então, não é correto que as mulheres não estejam em paridade com os homens em todos os espaços decisórios, também no mundo corporativo, também nos espaços que parecem ser mais limitados, além daqueles públicos. E também não é justo que a maior população brasileira, que é a população negra, mulheres negras, é a maioria dentro da maioria, não esteja representada à proporção nesses espaços. Nós vamos falar de uma falsidade quando nós olhamos para os espaços decisórios, sem essas figuras como eu, gente como eu, do povo, com a cara do povo. Nós vamos falar de uma falsidade se esses lugares não refletirem a sociedade. Então, primeiro é um mandamento constitucional. Depois é uma questão de estética do poder. O poder tem que ter a cara do povo. Na sequência de funcionalidade. Quanto mais gente, quanto mais diversidade nos espaços decisórios, muito provavelmente nós vamos ter mais acertos nas decisões que vierem desses lugares. Porque quem fala da sua terra pode dizer melhor da sua própria terra, da sua própria realidade. Então, diversidade nos espaços variados da vida pode conferir mais eficiência, mais funcionalidade para a vida. E a gente está falando aqui, a senhora é ministra de um tribunal superior, mas tem a primeira instância também, que também é complicado se chegar ali, né? Porque o Brasil é um país tão desigual, tão injusto, que todo mundo sabe quem são as pessoas que se sentam normalmente no banco dos réus, né? Que majoritariamente é a população negra. E na hora que encara um juiz, normalmente homem branco, é uma situação que também é de muita desigualdade, né? Nós estamos falando, e é perfeita essa sua construção, nós sabemos quem está no banco dos réus, nós sabemos quem está no cárcere, nós sabemos quem está desempregado, nós sabemos quem sofre a violência policial e nós também sabemos quem é que está mandando. Então, essa história tem que ter um equilíbrio, tem que ganhar essa equidade. A palavra que eu acho mais bacana, embora pareça uma palavra sem um conceito simples, mas eu trago, equidade é o inverso de iniquidade, significa justiça. É justo, volto a insistir, que esses espaços tenham a cara do povo. Agora, a grande pergunta que nós precisamos fazer é por que não tem? Que é o que move minhas reflexões. Por que não tem? Bem, aí eu vejo que é construção política. A desigualdade em qualquer lugar do mundo é construção. Nós falamos, por exemplo, em tempos de alta tecnologia, é possível duplicação de grãos. Por que as pessoas passam fome? O Brasil ainda tem um grupo significativo de pessoas passando fome. E pelo mundo, porque alguém está acumulando essa riqueza, alguém está acumulando esse insumo para a vida das pessoas. Por que nós vemos espaços decisórios sem pessoas negras, como acabamos de mencionar? Porque o racismo no país é uma construção para a apropriação do poder político. E eu sempre falo dessa questão com a música do Chico, que me comove muito, né? Tem um trecho de uma música dele muito legal que fala assim: quem inventou a tristeza trata de desinventar. E eu venho dizendo sempre, quem inventou a discriminação tem que tratar de desinventar. É opção política. É opção política. Construção de uma outra realidade é uma opção política. Por isso que num tempo de eleições é tão importante nós falarmos disso.
A gente precisa aproveitar a oportunidade de uma eleição para observar bem, ver quais são as propostas, o que se apresenta para a nossa comunidade. Ministra, nós vimos agora há pouco os partidos serem anistiados em relação às multas que foram aplicadas pela Justiça Eleitoral. Tudo bem que eles vão ter que reinvestir esse dinheiro numa próxima campanha, mas isso talvez seja uma questão para se pensar também nessa questão de cotas para raça e para gênero, porque se eles descumpriram isso é porque não está tendo interesse também, inclusive, dos partidos para que mulheres e negros entrem aí nessa brincadeira, né? Eu quero responder essa sua indagação sobre 2 aspectos. Primeiro, sobre a questão racial e de gênero, depois sobre a questão dos partidos como instituições da democracia. Quando nós falamos em cotas, e olha que coisa impressionante, nós observamos que em 524 anos de ocupação desse país, nós tivemos 27 mulheres eleitas deputadas constituintes. Uma em 1933, para a Assembleia que criou a Constituição de 34, durou 3 anos. 26 para a Constituinte de 87, 86 para 87, que escreveu a Constituição de 88. Essas mulheres deram uma contribuição gigantesca para esse país ganhar outra feição. Aliás, eu convido todo mundo para pesquisar, para buscar essa informação sobre o Manifesto das Constituintes de 1987. Nós temos lá matérias riquíssimas como o enfrentamento à pobreza, a violência doméstica contra as mulheres, o cuidado e o amparo das crianças, a necessidade de universalizar o sistema de saúde, a necessidade de imprimir a educação como um direito fundamental, dentre outras questões. Então, por que é importante nós falarmos de gênero e de participação? As mulheres têm dado mostras ao longo da sua vida que são gestoras, administradoras, criadoras de políticas públicas natas. Então, é fundamental contar com essa inteligência a serviço da gestão pública, a serviço do parlamento, a serviço do judiciário. Do ponto de vista da equidade racial, nós precisamos falar do resgate ou pagamento de uma dívida histórica com as pessoas escravizadas que foram introduzidas aqui à força. Pessoas tiradas das suas casas, dos seus lares, das suas famílias e que até hoje não têm a menor reparação. Já alguns países reconhecendo a violência contra o povo negro, né? Portugal, e como deveria ser mesmo, o primeiro deles. Então, nós precisamos falar de reparação também. Então, note, eu falo de eficiência na ação estatal, com mulheres inventivas, criadoras, capazes, atuando nela, não é só para se representarem, e pessoas negras, além da recuperação de uma dívida histórica, também com a sua capacidade de resistência. Eu sempre digo, observando as favelas brasileiras e observando onde está a maioria do povo negro brasileiro, que esse é um povo que deu certo, porque sobreviver nesse país com nível de discriminação e exclusão e falta de tudo, esse é um povo que deu certo. Então nós precisamos contar com isso. Na sequência, sobre o assunto partidos políticos. Os partidos são instituições fundamentais de uma democracia. Os partidos têm valor, têm importância. Eles precisam se dar esse valor e se darem essa importância. Então, quando nós falamos de cotas têm que ser um compromisso cotidiano dessas instituições importantes para a democracia. Elas têm que estar atentas ao tempo, né? Exato. À nossa realidade. E à razão de ser. É. Os partidos existem, como diz a Constituição, para implementar direitos fundamentais. Eles não existem para manter uma estrutura de poder pura e simplesmente. Faz parte também da trajetória de um partido querer ocupar espaços de poder. Mas antes disso, os partidos têm que compreender que seus filiados e filiadas têm um papel fundamental também nessa trajetória de construção de uma democracia. Não tem que ser uma obrigação respeitar a cotização desses espaços. Tem que ser uma iniciativa imediata própria. E trabalhar com as cotas como um ponto de partida. Porque nós precisamos mudar essa realidade. Cotas não pode ser um ponto de chegada. Aí eu deixo um nicho, uma mixaria de dinheiro ou de espaço e chega aqui e basta. Então, é preciso também essa mentalidade avançada. Pois é, além desse ponto de partida, eu queria que a senhora avaliasse, tem funcionado e o que mais é necessário? O que mais é necessário para essa inclusão, para essa diversidade acontecer? Bom,
a despeito de todas as retaliações vistas, como a fraude à cota de gênero quando do registro das candidaturas das mulheres. Coloca as mulheres lá só para figurar numa figurarem e lista. não investem nessas candidaturas. Exatamente. Muitas vezes as intimidam, coagem, afastam desses espaços. Mas então, a despeito das muitas retaliações, e a fraude é uma dessas retaliações, que é um tipo de violência gravíssima, então, a despeito dessa resistência, todas as ações afirmativas nessa direção são exitosas. Então, note que ações afirmativas para a inclusão e visibilidade de mulheres e pessoas negras nos espaços decisórios, elas são boas. Elas não trazem nenhuma diminuição para ninguém. E eu lembro sempre, quando eu falo disso, Sidney, de um provérbio africano que diz assim: uma chama não perde nada quando acende outra chama. Então, se nós trabalharmos com essa ideia, quanto mais a diversidade nesses espaços, mais as instituições partidárias ampliam sua capacidade de influência e de poder. Então, é um jogo de ganha-ganha. Essas instituições precisam compreender esse papel, precisam entender que não é um dever, é um compromisso com outra realidade. O que mais? A sua pergunta, que é a que eu me faço todo dia e tento contribuir o máximo que eu posso. Primeiro é ter em mente que nós estamos falando de um compromisso com uma sociedade próspera. Uma sociedade assentada na desigualdade, ela não tem futuro. Nós estamos vendo o cotidiano das realidades violentas. Não tem perspectiva. Sem estabilidade não tem democracia, sequer para crescer, para investir, enfim, para pensar no dia de amanhã. Então, é fundamental ter essa perspectiva, antes de tudo, para não parecer que é uma esmola trabalhar com inclusão e com diversidade. Não é esmola, é dever e, ao lado disso, é visão estratégica de um mundo próspero. O que mais que nós podíamos fazer? O Brasil tem alguns compromissos assinados. Já está dito o que mais que tem que ser feito. Nós precisamos de velocidade. E eu digo aqui do Pacto Global da ONU que o Brasil anuiu e assinou. Até 2030, nós estamos falando de 6 anos, há um compromisso de ocupação paritária dos espaços decisórios. Homens e mulheres ocupando mano a mano, ombro a ombro, esses lugares. Sem conflito, sem oposição, em partilha. Então, tem um referencial. O Pacto Global da ONU diz até 2030 nós precisamos desses números. Então, assim, passa da hora de imprimir velocidade. Outra perspectiva que me ocorre, nós precisamos falar de partilha dos espaços, das cadeiras. Nós precisamos ter coragem de mudar a Constituição brasileira para prever com todas as letras o que ela já anuncia nos seus primeiros dispositivos. Nos espaços em que houver mais de uma cadeira, eles têm que ser compartilhados meio a meio. Então, nos parlamentos, é preciso dizer que mulheres ocupam a metade, homens ocupam outra metade. Onde tem direção unipessoal, por exemplo, a chefia do executivo. Como é que nós poderíamos fazer? O México traz uma ideia interessante. Fala da alternância. O partido que registrou um candidato à presidência do gênero masculino na eleição passada é obrigado a apresentar uma candidata agora do gênero feminino na próxima. Olha só. Então, há possibilidades. Seria importante que nós apresentarmos mulheres e homens para esses espaços. Fundamental, seria um passo rico, mais veloz em direção a essa agenda compromissada. Ministra, e o que o TSE pode fazer nesse sentido? E aproveitando para que você explique para a gente, o que faz um ministro do TSE? Bom, eu vou falar de uma ministra. De uma ministra. Uma ministra como eu sou substituta. Então, eu atuo na bancada de julgamento quando eu sou convocada. Falta um dos 2 juristas, eu vou à bancada assumir como uma espécie de suplente. As ministras titulares, e nós temos uma mineira maravilhosa presidindo o TSE pela 2ª vez, ministra Carmen Lúcia. Norte de Minas está forte lá, hein? Pois é, veja você. Ela de Montes Claros, a senhora de Itaiobeiras. Ela de Montes Claros de nascimento, mas de adoção é Espinosa, né? Espinosa, terra do pai Nós dela. estamos, assim, emparelhando. Uhum. E, evidentemente, para falar da minha terra, norte-mineiros e norte-mineiras,
estão à disposição do Brasil, tá vendo? Ministra Carmen Lúcia indica essa força e essa vibração do povo do Norte de Minas, e eu estou aqui humildemente cumprindo minha missão de suplente. E eu falava dela. É uma função de substituição, ela é limitada. Meu trabalho tem um prazo de 2 anos, então eu ocupo essa função por 2 anos. Em agosto fez 1 ano que eu estou nessa função. Então, o ano próximo encerra essa minha missão. Posso ser reconduzida ou não, vai depender de muitas... Mas tem uma recondução possível. É possível ocorrer. Como é possível também ocupar uma titularidade. Mas esse cenário vai se desenhar quando findar os mandatos, né? Sim. Mas eu te dizia isso. Além da ocupação enquanto suplente da bancada, tem outras atividades que nós desempenhamos. Eu, por exemplo, sou coordenador institucional de equidade racial na Justiça Eleitoral, Comissão de Promoção da Igualdade Racial. E essa comissão conta com vários integrantes, inclusive de fora da Justiça Eleitoral, e nossa missão é refletir, pensar, planejar, sugerir medidas para essa melhoria da ocupação desses espaços. Também sou convidada muito frequentemente para um encontro como esse nosso, dar entrevista, participar de eventos para diálogos com a coletividade. Eu desenvolvo projetos, um deles, aliás, é um projeto que eu idealizei, é um projeto voluntário de promoção de meninas e mulheres negras aos espaços decisórios. Eu desenvolvo nas favelas e comunidades periféricas do Brasil. Então, nós temos muitas atividades muito além daquela bancada. E nós estamos agora em plena campanha eleitoral. Quais os desafios que a senhora tem visto nesse pleito especificamente? Tá difícil, assim, essa questão da polarização, né? Bom, esse é um problema que nós precisamos enfrentar, sem dúvida. Mas eu vejo, antes, Sidney, me permita, nós temos um grande desafio nessa sociedade, que é superar a desigualdade. Nada pode nublar esse cenário. Eu vejo essa polarização como uma espécie de cortina de fumaça. E o eleitorado, precisa enxergar isso melhor. É preciso separar bem as coisas para que a gente possa enxergar mais adiante. Então, o primeiro grande desafio dessa sociedade é superar a desigualdade. Nós estamos falando da 8ª economia do mundo, que tem uma população ainda excluída. Nós estamos falando de desigualdade em tantos espaços. Eu estou falando da desigualdade mais basilar, que é do acesso à comida, à casa, a lazer, à educação. Depois eu falo da desigualdade política, eu falo da desigualdade de gênero, eu falo da desigualdade de raça. O extremismo, essa posição que é a briga pela briga, que é um ausente e completo compromisso com a sociedade inclusiva, esse tipo de comportamento nós temos que eliminar, nós temos que excluir. Isso não fala de pessoas compromissadas com um projeto de sociedade, com um projeto de coletividade. Então, esse é o primeiro grande desafio. Evidentemente que, para facilitar esse diálogo e tornar o ambiente das eleições um espaço agradável para o debate, é preciso enfrentar essa polarização, que, de novo, é construída para a captura do poder político e captura descompromissada com o básico. É porque a senhora chamou de cortina de fumaça. Recentemente a gente entrevistou aqui o urbanista Roberto Andrés, a gente está falando um pouco disso, que essa questão da polarização pode esconder mesmo os problemas reais da cidade, né? Porque os problemas estão ali no município, o cidadão quer saber quem vai asfaltar, quem vai dar saneamento básico, educação, saúde, e a gente não tem visto esses temas sendo discutidos. E está tudo sempre muito no campo ideológico, né, ministra? Pois é. Por isso, nós precisamos estar atentos e atentas para isso. E observar bem o comportamento das candidaturas, observar bem quem apresenta propostas, observar bem quem tem um compromisso com a sua cidade, com o seu lugar, que oferece propostas de políticas públicas inclusivas. Enfim, é preciso compreender que, por vezes, essa cortina de fumaça, ela quer esconder a ausência de capacidade de gestão. E eu lembro muito do meu velho pai, falando de Itaiobeiras de novo, o povo de Itaiobeiras, aliás, vai lembrar dele, pelo menos as pessoas mais velhas, Sebastião Lobo, e falava comigo assim: minha filha, muita trovoada é sinal de pouca chuva. Então a gente precisa observar. Você vê a pessoa muito falastrona, muito agressiva, possivelmente ela tenha pouco para entregar.
Então, lembrando do meu velho pai, observe se é só trovão ou se realmente vem chuva. Ô, ministra, e a gente está também com os desafios da evolução tecnológica e como que o processo eleitoral tem acompanhado isso. A senhora tem aqui um livro que fala sobre a questão da inteligência artificial. Nós tivemos agora uma decisão limitando o uso da inteligência artificial nas eleições. Nós temos esse enfrentamento que tem sido feito às big techs, né, as grandes empresas de tecnologia. A tecnologia avança muito rápido, às vezes a legislação não dá conta mas tem que tentar correr atrás para que isso não limite o direito do cidadão de escolher o seu representante. Exato. Também aqui me permita fazer um breve recuo. Primeiro, o Brasil tem, a partir da Constituição, uma grande legislação. Na Constituição brasileira, nós vamos ver todos esses referenciais. O que é mais importante? Quem é que prevalece quando o diálogo está entre a liberdade de expressão e os direitos coletivos? A Constituição também estabelece o dever das empresas que têm liberdade para desenvolver suas atividades, mas a submissão delas aos direitos fundamentais. E no livro, eu, juntamente com a minha coautora, Núbia, lá de Nova Serrana, uma querida ex-aluna, professora, enfim, uma jovem, nós falamos disso. Quando nós falarmos de inovação tecnológica, essa construção humana ela tem que se dirigir para as pessoas. Tem que ser uma construção destinada à proteção dos direitos fundamentais e à proteção das pessoas primeiro. Então, eu começo por aqui. Nós temos leis, sim, nós temos boas leis, eu parto da Constituição, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos em construção, agora muito recentemente no Senado, a proposta de um marco da inteligência artificial. Quanto à inteligência artificial aplicada ao processo eleitoral, o TSE, de novo, sob a batuta da ministra Carmen Lúcia, oferece à sociedade brasileira a Resolução 23.610, dizendo, olha, a inteligência artificial ela é bem-vinda para ampliar o diálogo público, para facilitar que as pessoas tenham acesso à propaganda eleitoral, que é um direito do povo, não é das candidaturas. Mas há limites. A inteligência artificial pode ser utilizada se ela se destinar a proteger esse direito coletivo do povo se informar. Ela não pode ser utilizada para difundir a mentira, ela não pode ser utilizada para mascarar determinados comportamentos, ela não pode falsear a realidade. É isso. E as plataformas, como qualquer empresa, ela tem que ter responsabilidade com o produto que ela entrega. Responsabilidade, por exemplo, com o enfrentamento da violência contra as mulheres, principalmente mulheres negras, no mundo digital. Responsabilidade com respeito aos direitos fundamentais. Não pode ter discurso de ódio. Quem difunde o discurso de ódio quer coagir, intimidar, inibir. De novo, para capturar poder. Então, nesse ponto eu venho lhe dizendo, Sidney, que nós temos uma legislação boa, nós temos documentos legislativos sendo construídos e, além disso, nós temos boas interpretações jurisprudenciais. Então, aqui não é um lugar que não tenha limitações. Nós não estamos falando de uma terra sem lei e de uma terra sem gente. Aqui tem gente, aqui tem uma estrutura estatal construída, tem um poder judiciário que vem tomando decisões interessantes nesse campo e, principalmente, nós temos um povo que, antes de qualquer coisa, merece respeito e quem vier ao Brasil explorar atividades econômicas tem que ter isso em mente. A Constituição diz, é livre a iniciativa econômica. Mas, antes disso, os direitos fundamentais têm que ser protegidos. Ô, ministra, e quando os legisladores, no caso da legislação eleitoral, vamos colocar senadores e deputados federais, quando eles não conseguem entrar num consenso, a justiça tem que atuar e, às vezes, tomar atitudes que podem ser até consideradas antipáticas perante a população, isso a senhora considera que isola o judiciário? E eu queria também ouvir uma opinião da senhora a respeito dessa decisão, por exemplo, da suspensão da rede social X, do Twitter, que por descumprir as regras de ter um representante legal no Brasil, que o proprietário da rede, o Elon Musk, retirou há pouco tempo. E como que fica o papel e a imagem do judiciário nesse momento? É justamente atuar por omissão do legislativo? Bem, muita coisa, né? É muita coisa. Então eu vou tentar, e eu estou tentando aqui, hein? Veja, você é danado, Sidney. Mas eu sempre comparo
o assunto aplicação da lei e estabelecimento de limites com a vida em família. E também com o futebol. Eu amo futebol, né? Acho que como todo brasileiro, toda brasileira adora o futebol. É assim, num ambiente coletivo, nós não podemos fazer tudo o tempo todo conforme a gente quer. Os espaços têm que ser compartilhados, as pessoas têm que ser respeitadas. E os times, quando estão em campo, quem de nós gosta quando o juiz, o árbitro, dá um cartão vermelho ou amarelo no nosso atacante? Quem gosta de ver o juiz marcar uma falta na boca do gol? Ninguém, salvo se ele marcar a seu favor. Mas a vida não é ganha o tempo todo. Nós precisamos saber que o espaço coletivo precisa de limitações, elas existem. Aplicar essas limitações é um desafio. Olha, nós como pais e mães, né, tendo que, por vezes, ser duro, falar não, ser dura, negar algo para um filho querido. Mas nós sabemos que estabelecer limites é, inclusive, dizer para as pessoas, olha aqui, você precisa respeitar o direito alheio para reivindicar o seu e para que ninguém viole o seu espaço, para que ninguém viole o seu direito. Eu vejo o problema de limitar as atividades econômicas do mesmo tamanho, guardadas as proporções. Nós estamos falando de aplicar direitos para que todo mundo tenha direitos. Não pode só uma pessoa ter e o resto não ter, né? É que nem quando nós falamos de compartilhar os espaços decisórios. Por que só um grupo pode ter? Por que nós não falamos dessa partilha equânime? Então, estabelecer limites, ainda mais quando nós sofremos a restrição, não é legal. A gente não quer perder. A gente não quer ter nossa liberdade cerceada. Mas nós sabemos que não é possível viver o tempo todo sem contenções. A vida coletiva exige limites. Digo isso para as empresas em geral. Não estou falando só das big techs, as empresas de tecnologia. Aliás, há um limite, inclusive, para o Estado tributar as empresas, para o Estado fiscalizar essas empresas, da mesma maneira que elas têm limites na legislação brasileira. Então, o que eu vejo no caso aqui, voltando a ele? O assunto se encontra em aberto, embora o Supremo, hoje mesmo, acabou de confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e eu me valho do voto da ministra Carmen Lúcia. De novo, essa mineira maravilhosa. Ela que é uma referência para você, né? É uma referência. Ela é uma professora como eu sou, ela é uma constitucionalista espetacular. Ela está na sala de aula desde sempre, um lugar que eu sonhei a vida inteira estar. Quando eu morava em Itaiobeiras, eu sonhava ser professora. Eu sou professora universitária, inclusive no programa de mestrado e doutorado aqui em Itaúna, pertinho de nós, e eu me orgulho muito disso. E a ministra Carmen sempre foi uma referência para mim. No voto dela, ela diz o seguinte, olha, do ponto de vista estritamente jurídico, é preciso que as pessoas entendam que há limites. A legislação estabelece esse regramento, essa contenção, esse limite para cada um e para cada uma. Então, eu convido as pessoas, já está disponível o voto dela nesse caso, a se informarem. Leiam o voto da ministra Carmen Lúcia nesse caso do X. Principalmente nós, mineiras e mineiros, para compreender bem que não se trata de um comportamento dirigido a perseguir ou a beneficiar. E ela diz isso com todas as letras. Eu não cogito questões políticas, eu estou examinando a Constituição, eu estou falando da soberania do Brasil e eu estou falando que aqui a lei de juízes e juízas tem leis para serem cumpridas. E cumprir a lei faz parte de uma democracia. Aliás, o princípio da legalidade é estruturante de um modelo democrático. Então, eu sugiro a leitura do voto dela. Ministra, para a gente terminar, que dica que a senhora daria para o eleitor para prestar atenção no que ele deve ficar atento nessa campanha para poder ir lá no dia 5 de outubro? 6 de outubro. 6 de outubro, o primeiro domingo do mês de outubro, cumprir com a sua obrigação de cidadão? Bom, a primeira coisa é compreender que nós não temos salvação fora do modelo democrático. Compreender o modelo democrático como um modo de viver é muito importante. Porque aí não fala de pessoas para além da nossa vida, fala de nós mesmos, de nós mesmas. Então, essa é a primeira orientação que eu daria, que eu gostaria, inclusive, de ouvir. É que nós temos um modus vivendi, que é o modelo democrático. Ele não é o melhor do mundo, mas ele é o melhor que nós experimentamos até agora. Há contradições, há conflitos.
E nós precisamos lidar com os conflitos com maturidade. Quem pensa diferente de nós é só isso. Pensa diferente, não é nosso inimigo, não tem que ser excluído, não tem que ser eliminado. Nós precisamos, inclusive, escutar as pessoas que falam diferente de nós para que elas possam nos ouvir também. Então, o primeiro passo é compreender que o modelo democrático é um modo de viver. Exige respeito, exige estabilidade e exige, principalmente, quando falamos de eleições, de compromisso com a cidade. Nossa cidade precisa de nós. E nós precisamos escolher bem as pessoas que vão, no dia a dia das decisões políticas, tomar decisões em nosso nome. Então, é pensando na nossa cidade que nós precisamos escolher bem essas candidaturas que nos representam. É importante, portanto, saber o que essas pessoas oferecem, qual é o projeto delas. O que elas trazem como proposta para enfrentar problemas do nosso bairro. Nós moramos no nosso bairro e sabemos o que está precisando ali. Então, a gente precisa ficar atento. Certamente tem um candidato e uma candidata no nosso entorno para nós observarmos, para nós buscarmos o que essas pessoas têm a oferecer. Mas, quanto mais você conhecer as candidaturas, mais fácil fazer uma escolha. Então, assim, respeite o seu próprio voto. Saiba que ele é uma ferramenta fundamental e ele é a arma que nós temos no modelo democrático. Não é a agressão, não é a violência, não é a lacração, não é o discurso vazio que cabe em qualquer lugar. O nosso voto tem que dizer do quanto nós respeitamos a nós mesmos e a nós mesmas. Ministra, muito obrigado pela sua presença aqui no Sem Protocolo. Passou rápido a conversa. Pois é, eu achei que a gente ia ficar mais, hein? Obrigada a vocês. Fazendo voto de que o nosso judiciário seja mais diverso, quem sabe teremos uma primeira-ministra do Supremo Tribunal Federal negra, quem sabe Edilene Lobo. Dizem que o futuro a Deus pertence e assim vamos aguardar. Muito obrigada. O que eu queria mesmo e sempre desejei foi dar minha contribuição. Eu comecei na sala de aula, e eu espero continuar dando a minha contribuição nesse lugar que agora é uma honra ocupar, que tem um prazo determinado para eu estar, e principalmente, meu orgulho é representar meu povo de Itaiobeiras, dar orgulho para minha família, honrar meu pai e minha mãe. Muito obrigada. Obrigado, ministra. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção do Sem Protocolo é de Érica Araújo, produção da Tatiane Fontes, áudio de Diego Olímpio e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.